que é a venda a descoberto de ações. Então, a pessoa ela pode vender ações mesmo sem ter essa ação na carteira. Mas, para isso, tem algumas condições que ela precisa cumprir. Por exemplo, ela tem que ter garantia, porque a B3, que faz a intermediação do processo, quando você aluga uma ação, você é o tomador da ação, você tem que ter uma garantia, porque caso você não honre o compromisso, a B3 vai honrar o compromisso. A pessoa que emprestou essa ação, ela vai receber essa ação de volta. Então, a B3, se você não devolver, a B3 vai executar uma garantia sua e vai pagar para a pessoa que emprestou as ações. E também você tem que deixar isso bem claro com a sua corretora. Tem corretora que já faz tipo automático. Eu sei que quem tem conta, por exemplo, na XP, às vezes a pessoa faz uma venda de ação sem querer, acaba entrando para comprar uma ação e acaba sem querer, ao invés de comprar, acaba vendendo uma ação que ela não tem. Então aí acontece, e a corretora às vezes não deixa, mas a XP, por exemplo, ela faz isso automaticamente. E se você quer fazer uma operação short, venda descoberto, você vai alugar a ação, né? Vai vender, e depois de um certo tempo, pode ser um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, você vai comprar de volta para devolver essa ação para o doador. Então, é uma operação swing trade, que ninguém faz short com day trade, porque day trade já é automático. Você pode vender e comprar, desde que você tenha autorização da corretora para operar day trade. Você pode vender a ação e até o final do dia você é obrigado a comprar de volta. Então, você não aluga a ação de ninguém. Você simplesmente faz uma operação day trade. Agora, quando passa de um dia para o outro, que é uma operação swing trade, aí você tem que alugar a ação. Então, tem que ter disponibilidade. Alguém tem que ter essa ação disponível para alugar e você vai pagar uma taxa para poder alugar essa ação. Então, a venda descoberta, conhecida como operação short, é uma estratégia de investimento que consiste em vender um ativo que você não possui, com a expectativa de que o preço caia e você tenha lucro com isso. Então, você vai comprar o ativo de volta a um preço mais baixo e vai ganhar dinheiro, vai lucrar com essa diferença. Tá? E como ela é realizada, Danilo? Esse tipo de operação é necessário antes fazer o aluguel do ativo a ser vendido. Então, você primeiro tem que fazer uma operação de aluguel de ações. Aí você faz o aluguel e imediatamente você vende essa ação. E aí, quando você comprar de volta, você encerra esse aluguel e devolve a ação para a pessoa que fez essa doação, para você poder operar com essa ação. Então, como ela é realizada? Então, os doadores das ações costumam ser investidores com foco no longo prazo, que compram ações sem ter o interesse de se desfazer delas de imediato, sem ter o interesse de vender. Eu tenho lá 300 ações lá do Bradesco, por exemplo, e falo, não, essa ação aqui eu vou para minha aposentadoria, não vou vender nunca. Mas, enquanto isso, ela fica parada na minha conta lá, na minha carteira, eu vou colocar ela para aluguel. Aí outra pessoa descobre que o Bradesco vai cair o preço da ação, ela vai lá e aluga a minha ação e vende, né? Que são os tomadores. Ele pega essa ação emprestado, eles vão usar ela por um certo tempo, né? Uma estratégia que ele tem, vai cair daqui 3, 4 dias, 5 dias, daqui um mês. Se bem que ninguém aluga ação para ficar muito tempo, né? O cara aluga para tentar fazer uma operação meio rápida. E aí, porque senão vai ficar pagando taxa de aluguel por muito tempo. E aí ele vai ser esse tomador. Então tem que ter o doador e o tomador. E geralmente nós estamos falando nessa apresentação mais para quem é tomador, tá? A B3, quais são as garantias, né? A B3 estabeleceu um sistema de garantias para assegurar que todos os compromissos sejam honrados e eliminar inadimplência. Então, quem aluga a ação, quer dizer, a pessoa que é o doador, que deixa a ação para alugar, ela tem a garantia que vai receber a sua ação de volta, porque a Bolsa de Valores, a B3, ela garante essa operação. Ela é contraparte central das operações de aluguel. Isso significa, na prática, que cabe a ela garantir a liquidação desses negócios, mesmo se algum dos envolvidos não cumpra suas obrigações de entrega ou pagamento. Para que isso seja possível, a B3 exige o depósito de garantias. Então, aquilo que nós falamos agora há pouco, né? E como fica a situação dos dividendos, Danilo? Isso é que é importante a pessoa saber.
O doador continua com o direito de receber os dividendos, embora formalmente ele, ao realizar o empréstimo das ações, ele deixe de ser o titular dos ativos. A titularidade dos ativos passa para o tomador, né? E depois, se ele vender, ele vendendo, vai passar para quem comprou. Só que o tomador continua com a obrigação com referente ao doador. Então, ao realizar o empréstimo, ele não vai deixar de receber os proventos. O serviço de empréstimo de ativos garante o reembolso ao doador na mesma data e no valor equivalente, no montante equivalente, como se os ativos ainda estivessem custodiados em seu nome. Então, como que ela faz isso? Isso é, ela faz um crédito financeiro correspondente ao provento já ajustado às suas condições fiscais na data estipulada pela companhia emissora. Por outro lado, o sistema de empréstimos debita da conta do tomador nas mesmas bases. Então, quando eu alugo o aluguel e, por exemplo, tenho um dividendo a receber, esse dividendo, eu vou ter que pagar esse dividendo para quem me alugou a ação. Então, se eu alugo na Datacom, eu vou falar daqui a pouco. E aí eu ganho o direito desse dividendo, só que o alugo depois da Datacom, por exemplo, e recebo esse dividendo, cai na minha conta, mas já debita e vai para a conta do cara. Agora, quando eu alugo justamente na Datacom, aí complica, porque aí eu aluguei e já vendi. Aí a outra pessoa que vai receber o dividendo e eu não vou receber nada. Só que eu tenho a obrigação de esse dividendo sair da minha conta e ir para a conta do doador. Né? Você quer falar um pouquinho sobre isso antes de eu passar para outro slide? Não, é isso mesmo. É que assim, se você aluga a ação, você tá com ela na sua carteira, então você vai receber o dividendo e repassar. Até essa parte você não tem nenhum prejuízo. Agora o problema é quando você está vendido, né? Que é essa situação que você vai explicar mais pro final da apresentação. Então é Isso. isso mesmo. Esse repasse é só um ajuste normal, porque o doador ele não pode ficar sem receber os proventos que ele tem Uhum. direito, né? Como acionista. Senão não É. faria sentido ninguém alugar uma ação. Porque senão você vai alugar e vai perder os dividendos. Então Aí o o valor do valor do aluguel aluguel é não menor, é muito menor que o dividendo. aí não compensa, né? Então, quem é a pessoa que é o tomador da ação, se cair o dividendo na conta dela, já vai cair e no mesmo dia já vai ter um outro lançamento que vai sair o dinheiro para passar para o doador. Agora, se o dividendo não cair na conta dele, porque o dividendo já vai cair na conta da pessoa que comprou a ação que você entrou vendido, aí vai ter só o débito na sua conta que você vai ter que pagar o doador. E esse débito não entra no cálculo do imposto de renda. Né? É prejuízo que você tem. Então, quando o empréstimo do ativo é realizado pelo tomador após a Datacom, por exemplo, a Datacom foi hoje, mas eu fiz o empréstimo na semana que vem e já vendi. Só que aí, como a Datacom foi antes, e a Datacom é um dia, e o pagamento de dividendo às vezes é 15 dias depois, 20 dias depois, um mês depois, esse dinheiro vai cair na minha conta, eu vou devolver esse dinheiro para o doador. Né? Então, é um crédito e débito, fica zerado. Agora, quando ocorre o empréstimo e a venda dos ativos na Datacom, ou até um pouco antes da Datacom, a empresa emissora fará o pagamento para quem adquiriu as ações. O novo comprador das ações vai receber o dividendo. Porque quando eu compro a ação, vamos explicar bem direitinho. Eu compro uma ação, eu não sei de quem eu estou comprando. Eu não sei se eu estou comprando a ação do cara que é dono da ação, da pessoa que alugou a ação e me vendeu. Eu não sei se eu estou comprando a ação de uma empresa, de um banco. Eu estou negociando a ação. Então, a partir do momento que eu comprei aquela ação, ela é minha. E dali para frente, tudo que tiver de dividendo, eu vou receber. Né? Então, se hoje a Datacom de uma determinada ação, eu vou lá e compro ela, porque alguém entrou vendido e ofereceu a ação e deu certo eu comprar, no recebimento de dividendo vai cair na minha conta. Só que no recebimento do dividendo, aquela pessoa que doou a ação para o outro que vendeu a descoberta, ela também tem direito do dividendo. Só que não vai ter dois pagamentos de dividendo, um para mim, que comprei essa ação, que sou o P3,
e outro pagamento para o P1, que é a pessoa que doou a ação. Então, o P2 é que tem que pagar o P1. O P2 é que vai arcar com o prejuízo. Certo, Danilo? Isso. Tá, tá Se a explicado. data com acontece Deixa eu antes de colocar na tela aqui. Olha antes lá. de você realizar o aluguel, o doador vai receber o dividendo certinho, né? Porque Uhum. mesmo ele não tendo a ação na data X, que é a data, né, na data do Seguinte, né? pagamento do dividendo, Uhum. ele já, na Datacom, ele estava com o dividendo, então a B3 já vai pagar certinho para ele. Uhum. Agora, se a Datacom acontecer quando o tomador está com aluguel de ações, né? Independente E se já, ele e já, e vendeu já a tá ação vendido, ou né? não, ele já tem a obrigação de pagar o doador, né? Uhum. Então, o P1 é o doador. Ele tem ações na empresa X, né? O P2, que é o tomador, pega as ações emprestado de P1 e vende para P3, que é o novo comprador das ações. Ok. A empresa paga os dividendos. Quem tem o papel na mão para receber os dividendos é o P3, que é a terceira pessoa que comprou. No entanto, no acordo de aluguel de P1 com P2, está definido que P2 tem que reembolsar P1 de qualquer tipo de rendimento da ação, não importando o que tenha ocorrido com elas. Então, o P2 paga a P1 o valor equivalente aos dividendos da ação emprestada. Então, vamos explicar de novo aqui, rapidinho. Vamos colocar assim: o Danilo é o P1, tá? Eu sou o P2 e a pessoa que está assistindo a gente é o P3. O Danilo coloca as ações dele para aluguel. Eu vou lá, sou o tomador, sou o P2. E eu pego essa ação do Danilo emprestada no dia do Datacom. Porque eu sei que dali um dia, 2 dias, a ação vai cair. Porque como passou o Datacom, o preço da ação cai. Por causa dos dividendos, né? Então eu pego e vendo. No mesmo dia do Datacom. Para a pessoa que está assistindo a gente. Então, na virada do Datacom, quem ficou com o direito de receber o dividendo? A pessoa que comprou as ações, a pessoa que está assistindo a gente. Só que quem tinha o direito, antes de alugar as ações para mim, era o Danilo, que é o P1. Então, eu, ao alugar a ação do Danilo, eu assinei um documento, fiz um contrato, que eu sou obrigado, se tiver qualquer tipo de dividendo, eu tenho que pagar o Danilo. Então, no dia do recebimento, você que está assistindo a gente comprou e vai receber o dividendo. E aí, só que o Danilo que alugou para mim também tem direito de receber o dividendo, só que a empresa não vai pagar dividendo para dois. Quem vai pagar sou eu, que sou a pessoa que emprestei as ações. Então, se eu emprestei as ações, a ação custava R$ 10, eu vendi por R$ 10. Aí no dia seguinte caiu para 9,50, eu comprei por 9,50, ganhei 50 centavos por ações. Mas aí, quando chega a época de pagar o dividendo, tem 50 centavos de dividendo, né, naquela ação, eu vou ter que pagar os 50 centavos para o Danilo. Então, na verdade, financeiramente, meu ganho vai ser zero. Só que para a Bolsa de Valores, por questão de imposto de renda, o que acontece? O meu ganho foi 50 centavos por ação. E se eu vendi mais de 20 mil e tive um ganho tributável, eu vou ter que pagar DARF 15% sobre isso. Então, não compensa fazer isso, porque se você fizer isso, você vai perder dinheiro. Tá? Agora, lógico, cada um sabe o que faz. Às vezes a pessoa pode esperar mais uns dias para comprar de volta, sei lá. Aí é a estratégia de cada um, né? A gente não está aqui para dizer como que você opera, só para dizer que se você fizer isso, vai ter ganho perante o imposto de renda, mas vai ter um prejuízo perante a sua conta do banco. E esse valor de reembolso, bem como as despesas com o aluguel das ações, não possuem previsão legal para compensação no cálculo do imposto de renda a pagar sobre o eventual lucro das operações. Então, o dinheiro que eu pago de aluguel de ação, eu não posso, porque tem uma COSIT, daqui a pouco eu vou mostrar a COSIT, que diz que você não pode, esse custo do aluguel das ações, jogar ele no resultado para saber se teve lucro ou prejuízo. E esse dividendo que você tem que devolver também é prejuízo seu. As despesas efetivamente pagas, destacadas na nota de corretagem ou no extrato da conta para a realização das operações,
são aquela taxa de registro, emolumentos, ou então a própria taxa de corretagem que a corretora cobra, que está na nota de corretagem, né? Essas taxas cobradas, sim, ela entra no cálculo, você acrescenta no valor da compra e você desconta do valor da venda, né? Pode ser consideradas, mas esse valor do dividendo, ou juros sobre capital próprio também, ou esse valor do aluguel de ações, esse não entra no cálculo para apurar o resultado, tá? As vendas a descoberto de ações também entram na soma dos 20 mil mensais. Então, se você entrar vendido, esse valor da venda de ações vai somar com outras vendas para saber se você vendeu mais de 20 mil ou não no mês, para saber se o ganho é isento ou não. Agora, se o encerramento da operação for no mês seguinte, você pode estar vendido, e aí você vai comprar de volta só no mês seguinte, o resultado daquela operação vai ser fechado só no mês seguinte. A venda vai entrar naquele mês, vai somar com as vendas daquele mês, e o resultado vai ser no mês seguinte. Então, se no mês seguinte você comprar de volta, não tiver mais nenhuma outra venda, e tiver ganho, esse ganho vai ser isento, tá? Então, é isso que está aqui explicando aqui na nossa apresentação. A apuração dos resultados das operações com a venda de ações a descoberto são realizadas juntamente com as outras operações swing trade, podendo compensar prejuízo com outras operações no mesmo mês ou de meses anteriores. E somente sobre o lucro líquido, quer dizer, quando esse lucro líquido foi tributável, com menos de mais de 20 mil, teve lucro líquido, descontou os prejuízos. Aí, esse lucro líquido, você vai pagar 15% de imposto de renda, vai gerar DARF para pagar o DARF no mês seguinte ao mês que você apurou o resultado. Da mesma forma que você apura o resultado se você tivesse comprado e vendido a ação somente, não vendido primeiro e comprado depois. Então fica tudo junto, Danilo, fica tudo junto as operações swing trade com ações ou com outras operações swing trade. Você pode fazer essa compensação, não pode misturar com day trade. Mas aí ela tem isenção dos 20 mil também, quando é venda de ações a descoberto, né? E também, se for pagar imposto, vai pagar 15% sobre o lucro líquido. É a solução de consulta, número 42, COSIT, de 25 de maio de 2020. Imposto sobre a renda da pessoa física e empréstimo de ações, remuneração paga ao emprestador. Então, fala aqui que a base de cálculo do imposto de renda, de qualquer natureza, é decorrente de lei, né? Então, na lei não fala nada disso. Então, para deduzir a despesa em pagamento efetuado pelo tomador ao emprestador, a título de remuneração e operação BTC, que é o Banco de Títulos CBLC, que é usado onde é feito esse tipo de operação de aluguel de ações, é restrita a pessoas jurídicas, que apuram lucro real. Então, se uma empresa vende ações e depois compra de volta, e ela é uma empresa que apura lucro real, ela pode lançar essa despesa. Fora isso, todo mundo, não é possível a extensão, né? Então, as demais pessoas não podem abater essa despesa. Então, é isso que tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa acha que na Datacom o preço vai cair e não vai ter nenhuma contrapartida, né? Mas a B3 faz esse ajuste, porque senão ia gerar dinheiro do ar, né? Porque aí você ia continuar tendo uma posição de 500 mil e ia receber mais 50 mil. Então, seu patrimônio ia aumentar em 50 mil. Mas o dividendo ele é um ajuste, né? Porque ele sai do patrimônio da empresa. Então, ele diminui o patrimônio da empresa e aumenta o patrimônio do sócio investidor, né? Isso é porque o preço da ação é o valor de mercado da ação, né? Então, e o dividendo é o lucro distribuído. Então, a empresa ela tem um valor de mercado, ela tem um lucro, e aí ela pega desse lucro, ela tira uma parte e distribui para os sócios. Então, quando ela distribui esse lucro para o sócio, o valor de mercado dela vai cair, porque o dinheiro vai sair da empresa e vai passar para o sócio. Momentaneamente, porque depois são negociados, e aí conforme é negociado, o preço pode cair mais, o valor de mercado dela, e pode subir mais, né? Porque depende da volatilidade do mercado. Às vezes a empresa tem lucro, distribui o lucro, mas aí no futuro o lucro vai ser menor e as pessoas já sabem disso, então já começam a querer vender aquelas ações, o preço já cai. Mas naquele dia acontece esse ajuste. E muita gente, sabendo disso, resolve fazer essa operação short.
Na Datacom o preço sobe, então eu vou entrar vendido, que eu vou entrar vendido, vou vender mais caro. E depois da Datacom, o preço vai cair, porque vai ter o pagamento de dividendos, aí eu vou lá e compro de volta. Aí eu tive um ganho, né? Fui esperto. Só que, para efeito de imposto de renda, você teve um ganho na operação, apuração, nas duas notas de corretagem de um dia para o outro dia. Só que o dividendo, que você não vai receber, porque você já vendeu para outro que vai receber, você é obrigado a pagar para quem você alugou. Então, esse dividendo que você vai ter que pagar para o doador não perde. Ele ganha o dividendo e ganha também o valor do empréstimo da ação dele. E depois ele vai ficar com a ação de volta quando a pessoa que é o tomador comprar de volta e devolver para ele. Então, às vezes a pessoa, esse tipo de operação não compensa. Então, às vezes compensa, por exemplo, você sabendo que uma ação vai cair, e essa ação não tem dividendo, não tem Datacom, você vende, aluga ela, vende, depois compra de volta mais barato, devolve a ação para o doador e embolsa o lucro. Mas se tem dividendo, Datacom na parada, tem que tomar cuidado, porque senão você vai acabar tendo prejuízo depois. Às vezes a pessoa nem vê, porque a vezes desconta da conta, ela nem percebe, né? E depois que vai apurar o resultado mais à frente, é que ela vai descobrir que teve, ou vai pegar o extrato mais à frente, vai descobrir que teve esse prejuízo. É isso, né, É, Daniel? resumindo, não dá para ganhar dinheiro entrando vendido no dia da Datacom das ações, né? Isso. Porque Não você é vai ter que recomendado. reembolsar os proventos. Então, o valor da ação vai cair por causa do ajuste que a B3 faz, mas não vai representar um ganho financeiro para você, porque você vai ter que reembolsar os proventos e ainda vai ter que pagar imposto sobre o Isso. ganho fiscal que você teve, né? É. E aí, porque o provento vai para a pessoa que comprou sua ação, né? Você vai ter que pagar uma coisa que você não vai receber.